Você já parou para se perguntar qual é, de fato, o segredo dos nativos de inglês? Por que eles falam daquele jeito? Por que a forma deles se comunicarem aos nossos ouvidos parece que eles estão falando rápido? Ou que muitas palavras acabam se confundindo com outras na hora da fala? Elas se juntam de uma tal forma que faz ficar mais difícil da gente entender? Você já parou para pensar como seria para nós que não somos nativos podermos imitar essa forma de se comunicar para soar mais natural e, claro, aos ouvidos de todos que nos escutassem mundo afora? Se você já parou para pensar nisso, fica nesse vídeo até o final que a gente vai debater umas coisas importantes para você. A primeira coisa que você deve fazer para ter uma fala clara e natural em inglês é entender que existem sotaques diversos ao redor do mundo, sotaques que vão trazer diferenças na parte do som para você e que você deve se acostumar com essas variações, com essas variedades de pronúncia, porque elas são válidas, são corretas e elas acontecem de acordo com o local em que você está. Então, existem diferentes sotaques, por exemplo, do inglês americano, inglês britânico, australiano, canadense, indiano. Existem diferentes lugares ao redor do mundo em que o inglês é falado. E como é o povo que faz a língua, cada um deles tem as suas particularidades de sotaque. E para você fazer isso, você deve estar pensando assim: mas como? Eu não consigo viajar para todos esses países. E eu te digo, eu também não, mas fica tranquilo, porque tem uma forma muito simples de você fazer isso, que é viajar através das séries e dos filmes. Existe, por exemplo, uma série que talvez vocês conheçam, chamada Peaky Blinders. Ela tem uma particularidade em relação ao sotaque, pois retrata uma época mais antiga, né, da Inglaterra, na qual o sotaque é bastante diferente do que é hoje em dia, por exemplo. E eu admito que, para mim, inicialmente, foi um grande desafio, mas eu continuei assistindo até o final, todas as temporadas, com o áudio em inglês e a legenda também em inglês, para eu não perder ali nenhum pedacinho de informação importante. E eu consegui me familiarizar com aquela forma de comunicar das pessoas. E isso fez com que eu aprendesse um pouquinho mais até sobre sotaque, que não existe mais no momento, que já se atualizou, que já passou por algumas mudanças. Segunda série que eu vou sugerir se chama Faraway Downs, que traz o sotaque australiano. E é muito bacana você ir notando que os atores que participam desse tipo de série, eles fazem até um treino para mudar o sotaque deles, para casar com a história, com a série. E isso é muito interessante, porque é mais uma prova de que a gente pode sim acostumar os ouvidos para entender e trabalhar com tranquilidade com o sotaque que for. Por mais difícil que ele pareça, se você se expuser a ele, se você se colocar ali em contato com o sotaque, você vai conseguir entendê-lo com tranquilidade depois de algum tempo, certo? E a segunda coisa que você deve levar em conta para poder ter uma fala clara e tranquila de ser entendida pelas pessoas é a pronúncia. E aí você está dizendo para mim, mas isso vem com o número um, que era em relação ao sotaque? É claro que essas duas partes estão ligadas. Porém, a pronúncia, ela se desenvolve de acordo com o local em que a pessoa mora, que tem o sotaque característico, não é mesmo? Porém, nós que não somos falantes nativos, precisamos nos ater à pronúncia padrão que é colocada para nós do inglês. E, visto que a gramática é algo morto, que é apenas colocado em prática quando as pessoas falam uma língua, no inglês também é possível ver isso.
temos pronúncias às vezes diferentes de palavras do inglês americano e do inglês britânico. Por isso, é importante que você decida qual das variantes mais comuns você vai abraçar para poder desenvolver aí os seus estudos de pronúncia. E perceba o quanto o stress, que é a sílaba tônica das palavras, o ritmo e a entonação que você usa fazem uma diferença na sua fala. Você pode dar ênfase a algo mais do que uma outra palavra de acordo com essa entonação que você usa. O ritmo da sua fala pode denotar um entusiasmo ou uma tristeza, neutralidade também. Tem muitas formas que você pode mostrar para as pessoas dos seus sentimentos através da entonação, do ritmo e das sílabas tônicas ali que você usa, fazendo ênfase em uma palavra ou em outra, em uma parte da frase ou em outra, como no exemplo que eu vou mostrar aqui agora, veja. Why are we standing here? We're waiting for you to open the door. You've got the keys. No, I don't. Yes, you do. When we left, you said, got the keys. No, I didn't. I asked, got the keys? Mas você deve estar pensando, será que existe um ritmo correto de fala no inglês? E a resposta para isso é sim. Cada uma das línguas tem aí consigo um ritmo esperado de fala. E assim acontece também com português ou com qualquer outra língua que você estiver pensando aí. Mas no inglês, o ritmo correto de fala vai ser alcançado quando você colocar as sílabas tônicas no lugar certo, quando você se expressar de uma forma que dê tempo para o seu cérebro processar a informação e produzi-la oralmente, para você não se atropelar enquanto você estiver falando. E tudo isso aí é coroado com a entonação, que vai trazer aí uma pitada de personalidade também para sua fala, que vai de acordo com o que você está comunicando. A terceira coisa que você deve prestar atenção é no flow do inglês. E o que isso quer dizer? É a forma como você vai dar conectividade à sua fala. E eu já fiz um vídeo sobre isso. Vou deixar o card aqui em cima para você assistir depois. Ele fala sobre connected speech, que é um pouquinho do que eu vou falar agora. Connected speech nada mais é do que quando você identifica as palavras na língua que podem ser conectadas devido à forma como elas são finalizadas ou começam, como eu expliquei lá no outro vídeo que você vai assistir depois. Final de consoante, início de som de vogal, você pode ligar uma palavra na outra como get up. Get up. Você não vai pronunciar essas palavras individualmente. Elas precisam ser ligadas na fala. Isso se chama connected speech. Você não vai ver registro disso na escrita, pois é algo demarcado da fala. E tem várias contrações, vários linking sounds que você vai aprendendo, vai conectando na sua fala e vai deixando cada vez mais natural o jeito de se comunicar. Tem também os sons que não são pronunciados e você vai entendendo mais conforme o passar do tempo. Como no exemplo, next year, left hand, left hand. Os sons finais aí, eles foram engolidos pela palavra que veio depois. E esse tipo de coisa você vai pegando cada vez mais conforme você for se comunicando e for ouvindo as pessoas falando. Isso é muito importante. Uma dica especial aqui para você é encontrar uma pessoa que será o seu modelo. O que eu quero dizer com modelo? Você vai eleger uma pessoa que você gosta, se comunicando em inglês, e vai ouvi-la falando, e vai imitando, vai ouvindo cada vez mais essa pessoa e vai copiando a forma dela de se comunicar. Isso vai trazer para você muitos benefícios que vão muito além do simples aprender de sons. Você vai perceber a cadência de fala, você vai melhorar e muito o seu jeito de se comunicar. A quarta coisa que você pode fazer para deixar a sua fala mais natural e fluida e clara é
adicionar uma pitada de gírias, de expressões idiomáticas. Isso vai deixar a sua oralidade mais rica. É claro que estou falando aqui dos momentos de maior informalidade, até porque quando você está falando, você geralmente traz esse traço na sua comunicação, a menos que você esteja falando com uma pessoa muito importante, que você precisa demonstrar aí uma maior formalidade, o que não é muito a maioria dos casos quando a gente fala, não é mesmo? Então, em vez de dizer, por exemplo, it's impossible, por que não dizer not a chance? E em vez de dizer certainly, poderíamos dizer you bet. Por que então não dizer it's a piece of cake, em vez de dizer it's very easy? Percebam quantas expressões, quantas maneiras informais há de dizer o mesmo. Isso vai deixando a sua fala mais rica. E, é claro, como eu falei antes, com moderação, porque se você também usar muito, 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 pode ficar até difícil de te entender, não é mesmo? Mas eu já sei que você tem aí um bom termômetro e vai aprender e colocar em prática as gírias e expressões idiomáticas que vão deixar a sua fala moderadamente mais rica e cheia de informações a compartilhar. Ah, uma coisa importante que você deve lembrar é que muitas dessas gírias, expressões idiomáticas, elas são também de acordo com a região, de acordo com o lugar em que você está. Então, pode haver expressões no inglês americano que não são comuns no inglês britânico e vice-versa. Então, atente-se a isso. Quando você começar a dar uma olhada e ler mais e ir atrás de conteúdos que vão te trazer os regionalismos do inglês. A última coisa que você pode fazer para ter um inglês claro e tranquilo de ser entendido é prestar muita atenção na clareza da fala e também no ritmo que você coloca nela. Se você vai falar de um jeito mais acelerado, de um jeito mais tranquilo, enunciando as palavras, porque se você tentar falar muito rápido, lembre-se, nem sempre quem fala rápido fala bem. E falar bem é um outro conceito completamente diferente, desassociado à rapidez do falar. Então procure ser claro em vez de ser rápido na fala, porque a agilidade mental, ela só virá com a prática. Então, primeira coisa que você deve levar em conta é ter uma fala clara, uma fala pausada no início, se for necessário, e atentar-se a essa medida, né? Se você falar muito rápido, pode ser que as pessoas não te acompanhem. Se você falar muito devagar, pode ser que as pessoas percam interesse. Então, encontre esse equilíbrio que vai vir através da prática. E aí, eu posso te garantir que você vai tendo mais segurança, que você vai encontrando novas formas de comunicar o que você quer. E aí, meu amigo, é só correr pro abraço, não é? Bom, chegamos ao final de mais um conteúdo exclusivo. Eu espero que eu possa ter ajudado aqui com algumas dicas, algumas ideias. E se esse foi o caso, você já deixou seu like? Ele me ajuda muito a divulgar esse conteúdo para outras pessoas que têm interesse também nesse assunto. E se você já é inscrito do canal, maravilha, deixa um comentário aqui para nós. Isso também ajuda muito a ter uma ideia de se o conteúdo está agradando, se ele está sendo adequado ao meu público. E a você, querido aluno do English Progress. Nos vemos na próxima aula. Thank you so much. See you next time. Bye bye!